tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Conforme combinado, a aula passada nós fizemos a primeira introdução de ligações químicas, falamos, o porquê que os átomos se ligam para formar moléculas, em quais circunstâncias ocorrem essas ligações, tá certo? E hoje nós vamos falar especificamente de duas ligações interessantíssimas, que existe na natureza, que é a ligação iônica e a ligação covalente. Existe a ligação metálica, mas é um assunto que nós não vamos abordar aqui, tá? Porque a ligação metálica são ligas metálicas, e os vestibulares não têm abordado muito, assim, com muita precisão e seriedade esse assunto. Nós vamos falar especificamente das duas ligações mais importantes dos livros didáticos do ensino médio. Estudante, se você não pegou a tabela periódica da aula passada, por favor, volte lá, assiste às aulas de tabela periódica, porque vai ser de suma importância para que você possa entender essa situação. Às vezes o aluno, ele está no ensino médio, ele vai ler os livros didáticos, o professor, também, na sala de aula, ensina as ligações químicas sobre a regra da teoria do octeto. A teoria do octeto vale, mas nem toda circunstância ela cabe, nem toda ligação segue a teoria do octeto, correto? O que nós precisamos entender é que os átomos se ligam para ter estabilidade química. E aí a teoria do octeto diz que ele tem que ficar com a configuração de um gás nobre. Basta. Aí, alguns livros didáticos dizem o seguinte: o que significa uma configuração com gás nobre? 8 elétrons na camada de valência e, ao mesmo tempo, no caso do hidrogênio, 2 elétrons na camada de valência, certo? Aí nós vamos mostrar para você o que seria essa estabilidade química, Porque, às vezes, falando 8 elétrons na camada de valência, soa, bem fácil, bem simplista. Mas vocês vão perceber aqui, com as nossas ilustrações, que não é bem isso, tá? Tem uma surpresa para vocês. Assiste a aula até o final que vocês vão perceber coisas aqui que está fora um pouco daquilo que você está acostumado a ver nos livros didáticos. Então vamos lá, Nós temos dois tipos de ligações: ligações iônicas e ligações covalentes. Alunos, na química basta fazer diferenciação: grupo A, grupo B, funções orgânicas, funções inorgânicas. Ligações iônicas, ligações covalentes. Uma coisa contrária à outra. Tá? Então, existem 3 tópicos aqui e 3 tópicos aqui que é de suma importância. Anota aí na folha, tá? Escreva aí numa folha de sulfite para você ter isso como nota. Cai no vestibular, tá certo? Cai no Enem e vem carregado, essas notas, elas estão camufladas nos textos. E se você não sabe, você não consegue interpretar corretamente, tá certo? Então vamos lá, vamos ver, as principais características, de cada uma delas. Bom, são 3, tá? Ligação iônica. Ocorre entre um átomo com caráter metálico e outro átomo com caráter não metálico. Então você vai pegar 2 átomos, correto? Um com caráter metálico e outro com caráter não metálico. Se eu juntar para fazer uma ligação, vai dar ligação iônica. Ah, professor, como é que eu faço para diferenciar caráter metálico do não metálico mesmo, professor? Olha na tabela periódica, tá? Tabela periódica em cima da mesa. Quanto mais à esquerda da tabela periódica, nós temos o quê? Grupo 1A, 2A, 3A da tabela, não é? Quanto mais à direita, nós estamos próximos do gases nobres. 6A, 7A e o grupo 0, que são os próprios gases nobres. À esquerda, quanto mais à esquerda o elemento tiver, maior é o caráter metálico. Quanto mais à direita, maior é o caráter não metálico. Então, se eu pegar o sódio, correto? No caso aqui, sódio, ele é do grupo 1A da tabela periódica, tá certo? Então, ele tem caráter não metálico. Ele tem caráter metálico, porque ele está mais à direita. O grupo A, à esquerda, decide. Às vezes a gente perde o reboleixo aqui. Vamos lá, novamente. O sódio, grupo 1A da tabela periódica, então ele está na parte esquerda da tabela. O cloro, grupo 7A da tabela periódica, então ele está na parte direita, mais à direita, correto? O sódio tem caráter
metálico. O cloro tem caráter não metálico. Percebe, alunos, como que é difícil pensar contraditoriamente? Isso aqui é um pensamento oposto, ó, um pensamento contraditório. Grupo 1A, né, 7A, caráter metálico, caráter não metálico. Você está pensando de forma contrária, então gera essa confusão no cérebro na hora de você falar. Você está fazendo uma diferenciação, tá certo? Maravilha, então vamos lá. Quando eu junto os dois para fazer uma ligação, a ligação vai ser iônica, com certeza, sem via de dúvida. A mesma coisa acontece com o alumínio, grupo 3A da tabela periódica, e o oxigênio, né? O oxigênio está lá no grupo 3A, o alumínio está lá no grupo 3A e o oxigênio 6A. Quando eu junto os dois, o alumínio vai ter caráter metálico, correto? Porque ele está mais à direita da tabela periódica, e o mais à esquerda, eita, hoje está difícil, hein? O alumínio está mais à esquerda da tabela periódica, e o oxigênio está mais à direita, tá certo? E automaticamente, esses dois elementos têm, né, caráter, um tem caráter metálico e o outro não metálico. Quem tem caráter metálico? O alumínio, à esquerda. Quem tem caráter não metálico? O oxigênio, à direita. Alunos, ó, se eu errar mais umas 2 vezes, dá mais uma chance para mim, tá? Se eu errar mais 2 vezes aqui, você desliga e vai assistir outro vídeo do outro professor. Vamos lá. Segunda nota, a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes é muito alta. Então, numa ligação iônica, a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes é muito alta. Claro, né? O que nós aprendemos sobre eletronegatividade? Quanto mais à direita, mais eletronegativo. Quanto mais à esquerda, menos eletronegativo. Muito eletronegativo significa caráter não metálico. Pouco eletronegativo significa caráter metálico. Ah, professor, como é que é aquele nome lá mesmo? Né? Aquela propriedade que quando está muito à direita, eletropositividade. Quanto mais à esquerda, maior a eletropositividade, maior caráter metálico. Quanto mais à direita, menor a eletropositividade, menor o caráter metálico. Tá vendo como é que é difícil pensar, né? Contrariamente, uma coisa contraditória, mas com o tempo você pega a prática, tá certo? Então vamos lá. Então, a questão é o seguinte, ó, o alumínio, por ele estar no grupo 3A da tabela periódica, ele vai ter um caráter metálico. Por quê? Porque ele tem eletronegatividade baixa. O oxigênio está no grupo 6A da tabela, está na parte direita da tabela. Então, ele vai ter eletronegatividade alta. Automaticamente, eu pego ele muito eletronegativo com esse aqui pouco eletronegativo, junto me dá ligação iônica. Por quê, alunos? Porque o elemento eletronegativo é aquele que tem tendência a ganhar elétron. Lembra? A camada de valência muito perto do núcleo, né? Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó o alumínio. Vamos pegar aqui. Olha o alumínio. 1, 2, 3 camadas. Ele vai ter 3 elétrons na camada de valência. Quando eu pego o oxigênio, ó, o oxigênio aqui para ligar com ele, o oxigênio tem 2 camadas, sendo que a camada de valência é com 6 elétrons, ó, com 6 elétrons, está bem pertinho do núcleo, não é verdade? E aí eu chego próximo a esse aqui, correto? Esse aqui é a camada muito afastada do núcleo, eu chego próximo a isso aqui e eu pergunto para você, o que é mais fácil, estudante? Só de você olhar a figura, você já consegue ter uma percepção, né? Aqui você tem 6 elétrons. O que é mais fácil? Tirar 6 elétrons do oxigênio, com a camada de valência muito próxima do núcleo, ou tirar 3 elétrons da camada de valência do alumínio, muito afastada do núcleo. É claro que é mais fácil você arrancar os 3 elétrons, né, do átomo de alumínio. Por isso que ele é muito eletropositivo e pouco eletronegativo, porque ele está à esquerda da tabela periódica. O oxigênio é mais difícil tirar elétron dele. Então, ele é muito eletronegativo, mais à direita da tabela periódica, maior caráter não metálico. Maravilha. Correto? Agora eu aqueci, eu estou aquecido agora, não tem como errar, tá? Aquela hora eu precisava de um aquecimento. Vamos lá. Então, estudante, ó, por isso que eu falei nas primeiras aulas de tabela periódica,
eu acho um erro os livros didáticos, tá? Assim, eu acho um erro didático, tá? Não é erro de científico, não. É um erro didático ensinar ligações químicas antes de tabela periódica. A gente vê aí no ensino, né, médio, os livros didáticos trazendo a ligação química primeiro antes da tabela periódica. Então, a tabela periódica você vai estudar o elemento em si, o comportamento desse elemento. Já as ligações químicas, você vai ver o tipo de moléculas que esses elementos formam ligando com outros elementos. Então, na questão da ligação de um elemento com o outro, é imprescindível você ter o conhecimento da tabela periódica. Sem isso, fica difícil você entender. E é por isso que vira confusão. Os alunos eles têm dificuldade para aprender, tá certo? No nosso grupo de estudo aqui, para o vestibular superado educacional, a gente introduz a tabela periódica antes, para depois o aluno partir para as ligações químicas. E vocês vão entender por que vai ter muito caso aqui que sem o conhecimento da tabela periódica você não vai conseguir entender, tá? Bom, a terceira situação, os átomos ligantes formam compostos iônicos através da ligação. Então, alumínio com oxigênio vai formar um composto de alumínio e oxigênio, né, uma molécula, que será considerado um composto iônico. Maravilha! Por que um composto iônico? Porque a ligação ela é iônica. Né? O que é uma ligação iônica? É uma ligação feita entre dois elementos, um de caráter metálico e outro de caráter não metálico. Aí, o aluno fala o seguinte, quem tem menos que 3 na camada de valência, perde elétrons, né, que tem menos que 4, perdão, perde elétrons e ele tem caráter metálico. Quem tem mais que 4, que é o caso do oxigênio, ganha elétrons, fica com caráter não metálico. Mas a questão do caráter metálico, o que determina realmente se o caráter é metálico ou não, não é a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência, alunos. Tá? Porque, por exemplo, se você pegar o grupo 4A, volta a frisar, o carbono só faz ligação compartilhando elétrons, ele não faz ligação ganhando ou perdendo. Já o chumbo, na mesma família dele, ele pode perder 2, como ele pode perder 4 elétrons. Então, não é especificamente a quantidade de elétrons na camada de valência que determina essa questão de caráter metálico e não metálico, e sim a distância que a camada de valência está do núcleo, porque é isso que vai determinar a facilidade com que o átomo perde ou ganha, ou a facilidade com que se rouba elétron do átomo, correto? Beleza? Então agora nós vamos ver, né, os 3 tópicos da ligação covalente. Ligação covalente, primeira coisa, ocorre entre os átomos com caráter não metálicos. Então eu vou pegar 2 átomos de caráter não metálicos, se aproximar, a ligação vai ser covalente. Por quê? Porque ambos átomos de caráter não metálicos, né, quanto muito à direita da tabela periódica, correto? Muito à direita da tabela periódica, ele vai ter eletronegatividade alta. Então vai ser difícil tirar o elétron dele, correto? Aí você fala para mim, ô professor, e o hidrogênio aí, hein, professor? O hidrogênio, ele está à esquerda lá. O hidrogênio, alunos, é a exceção da regra. Ele é um elemento com apenas uma camada, muito próximo ao núcleo, com apenas um elétron na camada de valência. Ele não vai perder esse um elétron e ficar sem nada, não tem como isso. Então, o hidrogênio ele sempre vai fazer para compartilhar ou ganhar elétrons, nunca perder, tá certo? E aí, quando eu junto aqui com nitrogênio, que tem primeira camada, segunda camada com 5 elétrons, essa camada bem próxima do núcleo também, tá? Essa camada aqui com 5 elétrons, bem próxima do núcleo, difícil arrancar, é difícil o hidrogênio arrancar esses 5 elétrons do nitrogênio, a mesma coisa o nitrogênio arrancar esse elétron, esse único elétron do hidrogênio, porque está fortemente ligado ao núcleo. Então eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar elétrons, correto? Maravilha? Então, ocorre entre átomos com caráter não metálicos. Está aqui, 2 átomos com caráter não metálicos, a mesma coisa acontece com carbono e oxigênio. A diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes é muito pequena. Então, os que participam da ligação covalente, né, a diferença de eletronegatividade é muito pequena.
Então, o átomo de carbono e o oxigênio, eles têm eletronegatividades muito próximas. Por isso que vai dar a ligação covalente entre os dois. Porque ambos precisam, né, tem força para ganhar elétrons, roubar elétrons. Então, ó, você não tem força para tirar meus 4 elétrons da camada de valência. E nem você tem força para tirar meus 6 elétrons. Então, vamos fazer o seguinte, vamos compartilhar? Vamos compartilhar que a gente ganha mais. Ninguém briga, ninguém rouba de ninguém, né? E fica tudo elas por elas. Pode ser? Maravilha, né? Então, aqui ocorre uma diferença de eletronegatividade baixa, né, entre os dois participantes. Os átomos ligantes formam compostos moleculares. Bom, agora você anota aí, de acordo com o áudio que eu vou falar aqui para você. Aqui o composto é molecular, né? Pode ser chamado de composto covalente molecular, tá? Aqui o composto iônico. Professor, qual que é a diferença de um composto molecular para um composto iônico? Composto iônico em solução aquosa liberam íons. O composto molecular não libera íons em solução aquosa. O composto iônico geralmente conduz corrente elétrica em solução aquosa. O composto molecular não conduz corrente elétrica. Tá certo? Então são as diferenças peculiares aí entre composto iônico e composto covalente, correto? Vamos fazer uma diferenciação? Olha lá, diferenciando. Ocorre entre átomo com caráter metálico e um outro átomo com caráter não metálico. Aqui, ocorre entre átomos com caráter não metálicos, correto? Ocorre entre átomos com caráter não metálicos. Aqui, a diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes é muito alta. Aqui, a diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes, né, ligantes, é muito pequena, tá certo? Então, aqui ocorre uma grande diferença de eletronegatividade. Elementos muito à esquerda e outro muito à direita liga para fazer ligação iônica. Aqui, a diferença de eletronegatividade é pequena. São átomos, né, da tabela periódica situados à direita da tabela periódica, com exceção do hidrogênio, tá? Que também faz ligação covalente em casos aí, em situações esporádicas aí. Aqui, os átomos ligantes formam compostos iônicos através da ligação. Os átomos ligantes formam compostos moleculares. Maravilha, anota isso, né, para fazer uma diferenciação. Ligação iônica, ligação covalente. Composto iônico, composto covalente. Na ligação iônica, as diferenças de eletronegatividade são grandes. Na ligação covalente, as diferenças de eletronegatividade são pequenas, correto? Então eu pego um elemento muito eletronegativo, à direita da tabela, com um elemento pouco eletronegativo, à esquerda da tabela, junto da ligação iônica, tá certo? Eu pego um elemento muito eletronegativo, à direita da tabela periódica, com outro elemento muito eletronegativo, também à direita da tabela periódica, junto me dá a ligação covalente. Maravilha, professor. E aí, professor, o senhor não vai fazer nenhuma ligação para nós aí, né? Para a gente ver como é que funciona, fórmula eletrônica, fórmula de Lewis e fórmula molecular? Claro, vou fazer essas ligações aqui, ó, né? Seguindo o rito, tá? Seguindo o rito. Vou fazer as duas ligações seguindo o rito, fazendo a configuração eletrônica, distribuição eletrônica, né, por subníveis de energia, KLM e perdão, e depois fazendo as ligações tanto iônica covalente, apresentando as fórmulas estruturais de Lewis e moleculares, tá certo? Então, aqui nós não temos espaço para fazer, tá certo? Vou limpar o quadro e a gente já começa a fazer essas ligações. Vamos lá? Bom, alunos, primordial, tá? Que nós façamos aí essas ligações, né, entre sódio e cloro, alumínio e oxigênio, né, caráter iônico, né, ligações de iônica, e aqui tipos de ligações covalentes, eu dei o exemplo para vocês, né, dos elementos que fazem ligação covalente. A primeira coisa, é importante o aluno fazer a configuração eletrônica, tá? Então, se não consegue fazer, tem que voltar nas aulas anteriores, tá? Aliás, as nossas aulas estão sendo organizadas uma a uma, o aluno começa a assistir lá a primeira, vem. É uma sequência, tá? Então nós estamos com essa aula hoje. Próxima aula nós viremos com ligações dativas covalentes, vamos explicar, né, a respeito da repulsão dos pares de elétrons. E depois nós vamos fechar com
ligações intermoleculares. E vamos gravar uma aula de exercícios, 5 exercícios básicos, 5 a 7 exercícios de revisão só de ligações químicas para vocês estudarem aí, tá certo? Vamos lá, então aqui ó, o sódio Na, ele vai ter configuração 1S2, 2P6, 3S1, certo? 1. Se você somar 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 1, 11. Então, ele tem K, L, M, 3 camadas eletrônicas, porque tem 3 níveis, ó. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Quantos elétrons em cada nível? Na primeira camada, 2. Na segunda, 2 mais 6, 8. Na terceira, 1. Maravilha, hein? Maravilha. Ótimo, vamos lá. Cloro 17, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3 até aqui 12. Para 17, 5. Quais são as camadas do cloro? K. Vou fazer de uma cor diferente aqui, alunos, para não confundir, tá? Vou fazer de uma cor verde aqui, ó. K, são 3 camadas. K, L, M também. 2, 8 e 7. Maravilha! Olha só que interessante, né? Ambos têm 3 camadas, tá? Só que um tem 1 elétron na camada de valência. O outro tem 7 elétrons. Aí segue a regra, quem tem menos que 4, perde. Quem tem mais que 4, ganha. Então já dá para vocês verem aqui, ó, pelas camadas de valência, que quem vai ganhar elétrons vai ser o cloro, tá certo? E o sódio vai perder, correto? Então, vou fazer uma ilustraçãozinha aqui, tá aqui o sódio, aqui está o Cl, camada de valência 1 elétron, né? Ó, 1 elétron, então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ocorre uma transferência desse elétron para cá, correto? Maravilha? É o sódio perdendo. Fórmula de Lewis, ó, fórmula eletrônica Na+, certo? Aqui, ó, a gente costuma escrever assim, ó, faz dentro de um colchetezinho aqui, Na+, mais Cl menos, né? Aqui, ó, Cl menos. Isso aqui, mais um para cá, um para lá, me gera a molécula NaCl. Fórmula eletrônica, fórmula molecular, certo? Maravilha. Correto? Tá. Aí, ô professor, né? O senhor falou da teoria do octeto e tal, né? Aqui, menos que 1 perde, menos que 4 perde, mais que 4 ganha. Beleza, né? Mas é só você verificar que é mais difícil esses 7 elétrons pular para cá do que esse único pular para cá. Outra coisa, nós temos que entender o seguinte, que o cloro, 3 camadas, a camada de valência está pertinha. Por quê? Porque há uma atração eletrostática entre núcleo e eletrosfera. A carga nuclear do cloro é 17, a do sódio é 11. Então você vai ver o sódio aqui, ó, com 3 camadas, mas a camada de valência bem mais afastada do núcleo, ó, bem mais afastada, mais longe do que o cloro, né? Opa, aqui é um elétron só, perdão. Correto? Então, volto a frisar, tá? Não está errado você pensar que quem tem menos que 4 perde. E quem tem mais que 7 ganha, por isso o sódio perdeu. Mas não é isso que determina, certo? A perca de elétrons por parte do sódio. E sim a distância da camada de valência ao núcleo. Que a mesma coisa acontece aqui com o cloro. E o cloro tem mais elétrons na camada de valência, né? Então é difícil arrancar 7 elétrons dele. Porque quando você arranca o primeiro, lembra do potencial de ionização? Primeiro potencial de ionização, você arranca o primeiro, para arrancar o segundo, o potencial de ionização aumenta. Então fica mais difícil você tirar o segundo elétron. Tá certo? Arrancou o segundo, vai ficar mais difícil tirar o terceiro. Entenderam, alunos? Então o potencial de ionização só tende a aumentar quando você arranca elétron. Então é mais difícil o cloro tirar 7, o sódio tirar 7 do cloro do que o cloro tirar 1 do sódio. Entenderam, alunos? Entendeu? Então é isso que é determinante para ocorrer ligação química e não a quantidade de elétrons da camada de valência, tá? É válida a regra, é bonita, você entende dessa forma, é mais fácil para você entender, mas não é isso que é determinante, tá certo? Vamos lá. Maravilha.
Agora eu vou pegar o alumínio, né? Mesmo esquema, aqui está pronto, ó. Agora eu vou pegar o alumínio e fazer o mesmo esquema, tá? Ó, configuração eletrônica, 13 elétrons, né? Número atômico 3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó, 3p1, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, mais 1, 13. KLM, 2, 8 e 3 elétrons na camada de valência. Ó, nível 3, 2 mais 1, 3. Correto? Maravilha. Oxigênio, vamos fazer do oxigênio agora. 8 elétrons, 1s2, 2s2, 2p4. Maravilha. Quantas camadas do oxigênio? Vou fazer de uma cor diferente aqui, ó. Quantas camadas? 2 camadas, né? K e L, ó. 2 camadas. Então, 2 e 6. 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência. Correto? Aí, ó. Que maravilha. Aí, novamente, para facilitar o aprendizado do aluno, os professores, os livros didáticos diz: quem tem menos que 4 perde, quem tem mais ganha, para ficar com a configuração de um gás nobre. Então, o alumínio perdendo esses 3, ele perde essa camada, ficando com 8 na camada de valência, que é a configuração do gás nobre lá, correto? Com 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Agora, o oxigênio tem 2, ele vai precisar ganhar, ele tem 6, vai precisar ganhar 2 elétrons, para poder ficar com a configuração do gás nobre. Então, vamos lá, vamos fazer as ligações aqui, ó, Al... Quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3. Oxigênio. Quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Ó o salto, ó. Esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá. Completei um oxigênio. O oxigênio ficou com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que ele ganhou 2 do alumínio. Só que o alumínio ficou sobrando uma. Esse elétron não pode vir aqui, porque está estável. Detalhe. Olha que detalhe. Detalhe. Aí vocês vão entender que é imprescindível o conhecimento de tabela periódica. Ué, não podia saltar aqui e ficar com 9? Não podia? Não, mas a estabilidade é 8. Por que a estabilidade é 8? Por que todo elemento estável tem que ficar com 8 na camada de valência? Te conto na próxima videoaula, você vai descobrir, você vai ficar encantado com o que eu vou te dizer, tá certo? Então na próxima videoaula você vai ficar sabendo. Então aqui, ó, ele não pode vir para cá, então eu vou ter que trazer outro átomo, deixa eu colocar aqui, outro átomo de oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. E aí esse cara transfere para cá. Opa, beleza, ficou bonito, né? Os 3 daqui veio para cá, só que esse oxigênio daqui de baixo ficou com 1, 2, 3, 4, 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Precisa de mais um elétron, então eu vou ter que colocar outro alumínio na parada, com os mesmos 3 elétrons na camada de valência, e esse elétron saltando para cá, estabilizando esse oxigênio. Maravilha. Aí, de novo, né? Esse aqui ficou com 8, está estável. Esses 2 não podem vir para cá. Outro oxigênio vem na parada com 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah lá, agora vai dar certo, porque esse aqui vai vir aqui e esse aqui vai vir aqui, completando a situação. Ó, fechou, né? Os 3 oxigênios completinho e os 3 alumínios doando os 2 alumínios, doando os 3 elétrons. Fórmula de Lewis, vamos lá, fórmula eletrônica, Al, ó, mais 3, se tornou um cátion trivalente. Por que cátion trivalente, professor? Porque ele doou 3 elétrons. Aluno que está começando a carreira dele de química no ensino médio, ele não entende por que quem perde fica com mais. Ele está começando a carreira, eu tive esse problema, né, no início da minha carreira no ensino médio, aprendendo química, eu não sabia por que quem perdia ficava mais. É simples, aluno. Quando o átomo perde elétrons, ó, número atômico 13, significa que ele tem 13 prótons e 13 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, ele vai ficar com 10 elétrons, com 3 prótons a mais.
Por isso que quem perde fica mais, porque ele fica com cargas positivas a mais. Esse 3 aqui nada mais é que o 3 cargas positivas a mais que ele tem. O oxigênio fica menos 2 quando ganha, exatamente porque ele ganha 2 cargas negativas. Ele vai ficar com 2 cargas negativas a mais do que próton. Ele vai ficar com 10 elétrons e manter 8 prótons, 2 cargas negativas a mais, certo? Então, ó, esse 2 vai vir aqui, esse aqui vai vir aqui, nós vamos formar uma molécula Al2 valência do oxigênio, O3, e não é Al2O1, 2, 3, Al2O3, tá certo? O oxigênio é um ânion bivalente, enquanto que o alumínio um cátion trivalente. Maravilha, alunos, está aí, ó. De novo, volta a ressaltar, ó, alumínio, 3 camadas eletrônicas, 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Oxigênio com 2 camadas bem pertinho do núcleo. Olha a camada de valência dele com 6 elétrons, certo? 6 elétrons na camada de valência. O que é mais fácil? Arrancar os 3 elétrons do alumínio ou tirar os 6 elétrons do oxigênio? É mais fácil tirar os 3 do alumínio, certo? Por quê? Por conta do potencial de ionização, estudantes. O potencial de ionização do oxigênio é muito alta. Para você tirar um elétron dele é muita energia do que você tirar um do cloro. E aí a hora que você for tirar o segundo, para tirar um já é difícil, imagina tirar 6, né? Ele tem mais força para tirar os 3 do alumínio, então o alumínio doa elétrons para o oxigênio. Maravilha! Agora nós vamos fazer a covalente, tá certo? Seguindo a mesma premissa, né, da primeira situação, eu vou fazer aqui configuração eletrônica do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Quantas camadas eletrônicas? Primeiro nível, segundo nível, Kl, 2 e 4 elétrons na camada de valência. Ó, 4 elétrons. Opa, peraí, quem tem mais que 4 perde? Quem tem mais que 4 ganha, perdão. E quem tem menos que 4 perde. Tá certo? É isso? É, professor. Então, e quem tem 4? Né? Quem tem 4 vai acontecer o quê? Empatou aí, né? Não, alunos, se você olhar, aí que eu falo conhecimento da tabela periódica. Conhecimento da tabela periódica. Pega o grupo 4A da tabela periódica, família do carbono. O carbono está lá em cima. Significa que ele tem 2 camadas eletrônicas, uma pertinho da outra. E os 4 elétrons aqui, ó, bem pertinho do núcleo, certo? Quando você pega o chumbo Pb lá, ele está lá, ó, com 6 camadas. Longe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Longe, com os 4 elétrons aqui, ó. De quem é mais fácil tirar aqui ou aqui? Então, o carbono, por estar lá em cima, ele tem eletronegatividade alta e potencial de ionização alto. Então, ele tende a tendência a fazer ligações covalentes. Ele tem tendência a ganhar, tá? Dificilmente você vai ver um carbono na natureza fazer ligações iônicas, tá? Ganhando e recebendo elétron. Maioria das ligações, né? Nós temos lá os compostos orgânicos lá, dizem bem essa verdade. O carbono só faz ligação covalente na maioria das vezes, correto? Então, ele tem caráter covalente porque ele tem potencial de ionização alto, eletronegatividade alta, porque a camada de valência dele está muito próxima do núcleo. Tá certo? Maravilha. O oxigênio, mesma coisa, né? Então, vocês entenderam aqui? Deu 4. 4 eu faço o quê, professor? Se menos que 4 perde, mais ganha, com 4 eu faço o quê? Aí vai depender do contexto. No caso do carbono, é a exceção da regra. Tá? O carbono é a exceção do seu grupo, sempre vai fazer ligação covalente, tá certo? Maravilha. 1s2, 2s2, 2p4. Oxigênio, olha as camadas, K e L também, 2 camadas, ó, igual o carbono, 2 e 6, só que ele tem 6, né? E agora, professor, ambos precisando ganhar, como é que nós vamos distribuir isso aí, hein, professor? Como é que nós vamos distribuir isso aí? Simples, é o tipo de ligação que ocorre com compartilhamento de elétrons, né? Aqui ambos ganham, ligação covalente. Lá ocorre um perde e outro ganha, aqui vai compartilhar. Eu não posso tirar de você e nem você de mim, vamos compartilhar? Vamos. Então nós temos que distribuir. O carbono tem 4, não tem? O oxigênio tem 6. O oxigênio precisa ganhar 2. Então eu vou colocar o oxigênio aqui, tá?
Ó, vamos fazer bonitinho aqui para vocês enxergar. Carbono e oxigênio, certo? Aqui, alunos, ó. Aqui, carbono e oxigênio, certo? O oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Como eles precisam compartilhar, eu vou fazer uma ligação aqui, compartilhar um par de elétrons aqui e um compartilhamento aqui. Com quantos o oxigênio ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com esses dois compartilhados do carbono. E o carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, falta 2 então, professor. Vamos colocar um outro oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, ó. Compartilha aqui, compartilha aqui. Agora ficou bonito, né? Isso aqui é a fórmula eletrônica, ó. Eletrônica. E a fórmula molecular CO2, o gás carbônico, certo? O gás do efeito estufa aí. Olha lá, ó. Quantos elétrons o oxigênio ficou? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo com 8 compartilhou. Maravilha, tá certo? Beleza, alunos? Ah, nós temos a fórmula estrutural plana, né? Essa aqui é a molecular, né? Ó, molecular, né? A estrutural plana, ela é representada por forma de bastão. Aqui eu tive dois compartilhamentos aqui, né? Um compartilhamento de um par com outro par. Então, dois parzinhos de compartilhamento. Aqui, mesma coisa. Então, eu posso representar essa fórmula assim, ó. Essa aqui é a estrutural plana. Maravilha! Então, alunos, ó, o hidrogênio não precisa nem fazer, né, a configuração eletrônica. A gente sabe que o hidrogênio, ele tem apenas um elétron, né? Ele tem um elétron na camada de valência. Então, ele só vai fazer uma ligação compartilhada. E vamos fazer só do nitrogênio aqui, ó, para vocês verem. Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p, são 7, aqui vai ser 3. Então, K e L, 2 e 5. O nitrogênio precisa receber 3 elétrons, ele tem mais que 4 aqui, tá? Ele precisa receber 3 elétrons para ficar com 8. O hidrogênio precisa ganhar 1 elétron, porque ele só tem 1, correto? Ele é 1s1, configuração eletrônica, na primeira camada, 1 elétron, não precisa nem fazer isso, certo? Aí, os dois precisando ganhar potencial de ionização alto, caráter não metálico, eletronegatividade alta, os dois chegam num consenso. Vamos compartilhar que é melhor? A gente compartilha e aí a gente fica tudo numa boa? Vamos? Então vamos. Vou colocar o nitrogênio, né? Porque o nitrogênio precisa de 3. Quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5. Depois vocês vão entender o que é isso aqui, ó, tá? Aguarde. Próxima aula vai vir com algumas surpresas esclarecedoras para vocês. Ó, então aqui eu tenho aqui o H, né? Ele faz um compartilhamento aqui, ó. Depois eu tenho o outro aqui, H, um compartilhamento, né? Aqui. E aqui eu faço com outro H, outro compartilhamento, 3 compartilhamentos de simples ligação. Simples ligações, certo? 1, 2, 3. Então, o nitrogênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O hidrogênio precisa de 2. 1, 2, 1, 2 aqui, 1, 2. Maravilha. Então, a fórmula estrutural plana é isso aqui, ó. Né? Olha lá, ó. Essa aqui é estrutural plana, correto? Fórmula molecular NH3 molecular. Não precisa nem escrever, né? NH3 molecular, mas eu vou escrever. Molecular, estrutural, plana aqui e essa aqui, ó, certo? Essa aqui estrutural plana do CO2, essa aqui do NH3, maravilha! Entenderam, alunos? Compreendeu? Volta várias vezes a aula, né? Muitas coisas que eu disse aqui, nós não escrevemos e não está nos livros didáticos dessa forma, escrito dessa maneira. Aconselho que você acompanhe nossas aulas até o final. Se gostou, inscreva em nosso canal, compartilha com outros amigos da sua escola,
né, de onde você estuda, dê um like em nossos vídeos, dê um like em nossas aulas. Sugestões e críticas serão bem-vindas. Próxima aula vai vir quente. Nós vamos falar de ligações dativa, covalente. Vocês vão entender o que é a estabilidade química, independente de números de elétrons que tem na camada de valência. Tá certo? Essa é a forma mais fácil para você entender ligações, é explicado no ensino médio e nos livros didáticos. Mas essa não é a regra, não é o motivo principal por qual os átomos fazem ligações. Você vai saber na próxima aula. Então, nós temos mais 2, 3 aulas de química, com uma aula quentíssima de revisão de exercícios desse assunto. E peço que você compartilhe com seus colegas do nosso canal, se inscrevendo nele. E um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!